Olá, para vocês que não me conhecem, eu sou a irmã Josineide Buarque Josi, conhecida aqui no canal. Mas por que Buarque Josi? Porque tem muita Josi aqui na plataforma, em todas as redes sociais tem muita Josi. É um nome muito simples, muito comum, então eu coloquei ao contrário, né? Primeiro meu sobrenome e depois o Josi. E eu sou conhecida assim, né? O pessoal me conhece assim, meus vizinhos, meus amigos. Então, eu coloquei dessa forma. É o seguinte, meus queridos, eu quero falar um pouco para vocês do assunto que sempre eu gosto de falar, que é sobre os acontecimentos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, do próprio Deus. E por que os crentes sempre insistem em estar falando? A gente já sabe que Deus existe, tal e tal, mas isso é um mandamento de Deus, é um mandamento do Senhor Jesus quando esteve aqui na terra. Ele ordenou aos seus discípulos, mas foi para os discípulos daquela época que ele ordenou. Não, ele ordenou aos discípulos irem por todo mundo e pregar o evangelho, né? Para fazer novos discípulos e assim, de geração em geração. E esses novos discípulos iam fazendo os discípulos, até que chegou até nós, como cumprimento da palavra de Deus. E mesmo quando acabar essa geração, vai haver uma nova geração, porque o plano de Deus não pode ser frustrado, sempre se cumpre e sempre Deus está levantando, né? E tem muitos que desde criança, muitos jovens já começam a servir a Deus, a gente tem visto isso. Nós já temos visto isso, tem pessoas que desde crianças que elas já reconhecem a soberania de Deus, gostam de louvar a Deus, de adorar a Deus, já compreendem quem é Deus, o Todo-Poderoso. Então, amados, é o seguinte, tantas coisas têm acontecido ao nosso redor, tantas coisas, né? E tem pessoas, por não compreenderem a natureza, por não compreender que isso é natural e já está tudo profetizado, que nos últimos tempos, nós estamos caminhando para os últimos tempos, e faz tempo, não é de agora não. Só que o apóstolo Pedro, usado por Deus, deixou bem claro lá na carta que ele escreveu, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não se cansa, Deus não dorme, entendeu? Deus não fica ansioso como nós. Deus não é um ser humano, Deus é espírito, né? E os verdadeiros adoradores dele devem adorá-lo em espírito e verdade. Jesus ensina a nós deixarmos de ser ansiosos e buscar a Deus acima de todas as coisas. O problema é a gente que não obedece, não obedece. E deveríamos sempre crer, confiar nas palavras do Senhor, que são verdadeiras. E buscar sempre ao Senhor, amanhecer o dia, buscando a Deus, louvando a Ele, agradecendo por mais um dia. E não tem sido fácil. Viver aqui é um desafio. E muitas vezes só estamos vivos por causa dos livramentos que Deus tem dado. Os livramentos que o Senhor tem dado, né? Ainda estamos vivos por isso, por causa dos livramentos que Deus tem dado. É isso aí, amados. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês continuem buscando a Deus, sendo gratos a eles. Tem pessoas que elas insistem, mesmo sabendo que Deus existe, elas não conseguem, mesmo que a sua consciência acuse, mas eu sei o quanto é difícil abandonar um vício, abandonar algo que sabe que Deus não se agrada daquilo, mas não consegue deixar de fazer. Eu já convivi com pessoas assim e eu sei o quanto é difícil. E eu mesma, quando eu era muito jovem mesmo, já frequentava a igreja e tudo, já conhecia a verdade, mas eu era muito novinha,
com meus 13, 14 anos e aprendi a fumar. Aprendi a fumar de brincadeira e depois fiquei viciada e não queria, né? Não conseguia deixar. Mas daí eu não aceitava aquilo, como é que eu ia para a igreja, eu orava, pedia a Deus e não conseguia deixar de fumar. Então, eu comecei a orar e pedir a Deus, eu queria, né? E um dia eu passei uma vergonha tão grande, eu fui para uma festinha de aniversário e quando eu cheguei lá, né, eu achava que eu era a última cocada, como é a última bolacha do pacote, e tirei a carteirinha do cigarro do bolso, novinha, acho que eu tinha uns 15 anos, que quando eu larguei de fumar mesmo, eu já tinha meus 17. De 14 aos 17 eu fumei. Eram poucos cigarros no dia, mas fumava. Eu tirei lá num cantinho da parede, né, e um cigarro e um isqueirinho e acendi o cigarro. Aí um rapaz chegou perto de mim, um jovem muito bonito, chegou perto de mim e disse: Nossa, você é tão novinha, uma moça tão bonita, né? Na época ele achou, né, que eu era, né? E com certeza, né, eu era muito diferente do que sou hoje. Desculpem. Você é tão novinha e fumando. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu namoraria com uma moça que fume. E eu fiquei calada, sem palavra, não respondi com malcriação e disse que ele estava errado. Eu fiquei envergonhada por dentro, eu me senti envergonhada. Aí ele foi me dar um conselho, né? Ele se aproximou de mim para me aconselhar. E também, né, ele disse aquilo e eu já tinha ouvido dos meus irmãos mesmo que diziam, uma moça que fuma, Deus me livre, quero nada, nem que bebe, nem que fuma, eu não namoro. Então, no fim, eu fiquei meio triste. E aí que eu comecei a pedir a Deus mesmo para deixar esse vício, largar esse vício até que um dia, né, Deus respondeu minha oração. E porque eu não conseguia deixar, não conseguia. Então, Deus fez o cigarro amargar na minha boca quando eu coloquei. Aí eu joguei fora e fui comprar outra carteira, porque eu achei que tinha caído alguma coisa na carteira do cigarro e que fez ele amargar daquele jeito horrível. E quando eu abri a carteira, no caminho mesmo, peguei um cigarrinho, o cigarro amargou igual fel, nunca vi uma coisa tão horrível, eu joguei fora e a ficha caiu. Deus me despertou e eu entendi que era Jesus, que foi um milagre. Então eu fiquei tão feliz que a partir daquele dia eu não fumei mais, peguei a carteira, joguei no lixo e à noite eu já fiz uma decisão, né? Me entreguei mesmo para Deus e no próximo batismo que teve eu me batizei e graças a Deus até hoje estou aqui. Quedas, fracasso às vezes, né? Que às vezes a gente toma decisões erradas, faz parte da nossa vida, faz parte da vida de todo mundo. Feliz aquele que não precisaram cair para poder aprender alguma lição, né? E feliz aqueles que não precisaram ser lapidados, né? Para poder aprender alguma lição. Mas também feliz aqueles que passaram por lapidações, né? Caíram e Deus pegou na mão e levantou e deu nova chance. E Deus tem dado nova chance para todos aqueles que não conseguem se levantar sozinho, que reconhecem sua fraqueza. O Senhor tem ajudado ele permanecer e vai permanecer em nome de Jesus, que fiel é Deus para que ele permaneça, para fortalecer. Amém? Glorificado, exaltado o nome do Senhor Jesus. Sabemos que Deus nos ama, que Deus só aborrece o pecado. Deus não pode aceitar o pecado, porque Deus é santo, santo, santo. Deus é justo e o que é errado, injusto, né? Tudo que é abominável até a nós que somos pecadores, imagine a Deus. Deus não aceita, embora Ele nos ame, mas Ele quer nos livrar. E por isso enviou Jesus, e Jesus já derramou o sangue dele por nós, e por isso nós temos, né, condições, né, de ser libertos. Conhecendo a verdade, somos libertos, porque Deus é maravilhoso.
E a nossa libertação está em crer no Senhor Jesus, né? E ser salvo tu e tua casa, Paulo disse, aquele carcereiro. E crendo em Jesus, nós somos livres, somos libertos, porque Ele já pagou a nossa dívida para com Deus e o seu sangue nos purifica de todos os pecados. Amém? Eu espero que você creia, que você tenha gostado de ouvir essa mensagem. E se você não gostou, eu sinto muito, mas eu não posso mudar, porque cada um é cada um, né? Cada um é cada um. Amém? Então, tchau. Foi bom conversar com vocês. Quem chegou até aqui, eu agradeço de coração. Que Deus abençoe. Amém?